Assim será. Muito boa tarde, sábado, estamos já no dia 20 de maio de 2023, já indo para as 16 horas. Muito bem, eu quero falar com você sobre a trajetória da fé. Por quê? Como a gente ouve muito falar em transformação, o nascer de novo, crescer na santidade, isso se é pregado muito pela igreja e deixa cada vez mais as pessoas perdidas e perplexas, porque ela não nasce de novo. Nós vamos entender o que é nascer de novo. Ela não cresce espiritualmente, ela se vê a mesma pessoa pecadora que sempre foi. Ela pede poder para ser transformada e nunca vê transformação em si, e ela desacredita de que Deus não a deu poder, por isso que Deus a abandonou e ela não foi transformada. E muitos abandonam a fé, muitos abandonam a igreja. Apesar de uma coisa não estar ligada à outra, mas é um abandono geral, abandonam Deus, Jesus, a fé despenca e a pessoa se enfraquece e vai embora. Primeiro caso sobre nascer de novo aconteceu no Éden. Porém, Jesus falou para Nicodemos. E as igrejas pregam que o nascer de novo é você ser uma outra pessoa. É você se esforçar junto com Deus para ser transformado. Nascer de novo. Eu não posso ser quem eu sou. Agora eu tenho que ser outra pessoa. E aí eu me uno ao poder de Deus, à força de Deus, para construir alguma coisa que só eles pregam, mas também não entendem. E não sabem explicar. Quando Jesus disse nascer de novo, vamos fazer uma comparação sobre o nascer. Eu sou pai. Meu filho, quando nasceu, ele estava sendo preparado, porque ele foi feito por mim, gerado pela minha esposa na época. Deus preparou o barro e gerou o seu filho, Adão, e nos gerou. Eu lhe pergunto, meu filho nasceu, o que ele fez para nascer? Quem preparou o quarto? Quem preparou as latinhas do leite ninho? Quem preparou o cobertorzinho? Quem preparou o hospital? Quem pagou o hospital? Quem preparou o Moisés? Quem preparou o cobertor para aquecê-lo, para cuidar dele? Eu, o pai. O que ele fez, o que ele praticou para nascer? Nada. Ninguém consegue nascer. Quando Jesus disse para que Nicodemos nascesse de novo, ele disse da água e do Espírito. Permissão para que o Pai trabalhasse nele. Ele cumpria tudo aquilo que te pregam para cumprir. Israel cumpria tudo aquilo que você
é exigido para que se cumpra. Todas as ordenanças, mandamentos, dogmas, tudo isso era ensinado e cumprido por aquele povo, e Deus disse, Deus não aceita nada disso. Ele quer que você nasça de novo. Se deixar ser cuidado pelo Pai. Nicodemos, eu, Moisés e qualquer um profeta é como uma criança. Se você for querer comparar a sabedoria de Deus, a sua fidelidade, olhar para Deus que conhece o futuro, o passado, o presente, que está em todos os lugares, e eu quero ajudar a esse pai a nascer, ou a nascer de novo. E Deus deixou Nicodemos, e Nicodemos deixou Jesus, e não se falou mais nisso, não há mais relato. O único relato foi pós-morte de Jesus. Quando Jesus morreu, se manifestou Nicodemos, porque ele melhorou, porque ele guardou mais leis, porque ele cumpriu mais dogmas da igreja? Não. Ele nasceu de novo porque o Espírito habitou nele. Nicodemos se entregou ao Espírito. E assim, ao ser batizado pelo Espírito, nascer de novo, se entregou a Cristo e perdeu o medo do conflito com Israel e com toda a igreja. Porque a minha graça te basta. E assim, o nascimento de nada na vida depende de nós. Quando Deus diz nascer de novo, uma planta não depende de mim para nascer. O meu filho não dependeu de mim no sentido não de fazer, mas dele se desenvolver, nascer e crescer. Quando ele veio para a vida, que ele nasceu para a vida, ele não teve participação em nada. Ele apenas nasceu. Um abençoado, assim com a minha filha e assim com os teus filhos. Não há participação de um bebê para nascer de novo. Portanto, a trajetória da fé elimina todos esses caos que é criado pelos homens, imputado pelas igrejas, retirado da pura verdade que é Jesus Cristo, que é o único caminho e a única vida. Adão era perfeito. Adão não precisava se desenvolver, ser melhor Adão, mais bonzinho, porque ele era perfeito. Quando Adão cai, Deus não exigiu dele, falou, meu filho, você agora vai ter que receber poder de mim para você ser melhor. Não, Deus falou para jararaca, você vai arrastar no chão. Falou para a mulher, você vai sofrer partos. E você, Adão, vai ter no teu suor a comida e a bebida. Você vai sair agora da plenitude do Éden e vai seguir a sua vida. Daí em diante, foi-lhe imputado a fé. Adão não foi cobrado para guardar lei, mandamento, para ser melhor, para crescer espiritualmente, para ser transformado. Em nenhum momento foi falado isso para Adão. Não existe isso na Bíblia. Quando no Novo Testamento se fala em transformação, é transformação de mente, de conhecimento e de entendimento.
Entender quem é Deus, entender quem é Jesus e pela fé caminhar ao lado de Deus, que somente a fé agrada a Deus, não é sua transformação. Adão pecou. Deus não falou para ele: Adão, confessa o teu pecado, que nem a igreja te ensina. Aí você fica que nem um tonto, ajoelhado no seu quarto, confessando todos os dias, que nem um neurótico, que nem um maluco, uma maluca. Você fica confessando pecados, confessando pecados para ser perdoado. O confessar pecado não perdoa ninguém. Mas você não parou para pensar, porque a igreja disse que você tem que confessar pecado para ser perdoado. Por que Adão foi perdoado? Porque Deus matou um cordeiro e derramou o sangue do cordeiro para perdoar os pecados de Adão e Eva. Ellen White diz que na porta do Éden, Adão ensinava os seus filhos e filhas a imolarem o cordeiro em um altar para serem perdoados dos pecados que os pais cometeram. Nenhum deles, nenhum da sua família cresceu espiritualmente. Nenhum deles. Nenhum deles foram exigidos por Deus para que, além de crescer, além de pedir perdão, não tem isso na Bíblia. Isso é coisa de homem neurótico, de homem legalista e comportamentalista. E assim, Adão agradou a Deus por causa da fé. Seus filhos, na trajetória da fé, Caim e Abel, ambos ofereceram coisas para o Senhor. Caim ofereceu o melhor dele e Deus rejeitou. Por quê? Caim buscou, plantou, cuidou, se transformou, juntou o que ele tinha de melhor e entregou para Deus. Por que Deus não aceitou e aceitou de Abel, que entregou um cordeiro imolado? Por causa da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você não ouve pregação de fé. Você ouve pregação de mandamentos, de crescimento espiritual, de mudança de vida por amor a Deus. Você ouve pregação de que você pede poder para Deus para guardar os seus mandamentos. Toda porcariada, toda mentirada, antibíblica, herética, você ouve uma vida dentro das igrejas e da igreja. Mas a fé, ela foi diluída do nosso meio. O nome de Jesus, se você acompanhar as pregações, você consegue contar no dedo quantas vezes provocam o nome de Jesus na sua vida. E quando provocam, querem que você entenda Jesus para que você seja transformado. A obra de Jesus deixa de existir. Caim, Abel. O tempo passou, as coisas foram tomando um volume, o ser humano cada vez mais despreparado, a maioria se perdendo na fé, outras se perdendo no comportalismo, e alguns poucos sobraram para Deus na fé. E de repente, pulando, o mundo será destruído. Mas Deus se agradou de um homem. Esse homem era o melhor da terra? Não. Era tão pecador como qualquer um daqueles que morreram no dilúvio. E a família dele, a mesma coisa. Deus não salvou Noé e seus parentes, a parentela, porque eram bons. Não. Deus os salvou e se agradou dele. Deus achou graça em Noé.
Deus não falou assim, esse guarda mandamentos, essa família é demais. Não. A fé fez Noé trabalhar quase uma centena de anos, trabalhando numa arca que aos olhos e à vista de toda a humanidade era ridículo. Mas o que agradou a Deus ali foi a fé de Noé. Noé não foi transformado. E quando Noé chegou à terra, amaldiçoou seus filhos, houve correlação sexual ali na família, Noé ficou bêbado. E era o homem que Deus achou graça. Então Deus promove o pecado? Não. Deus promove o perdão. É o que a igreja não entende. A grande maioria vive num emaranhado de processos o tempo todo na vida, dia e noite dia e noite, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que comer, o que eu tenho que vestir, o que eu não posso falar, o que eu não posso pensar, vive amalucados, e Jesus falou, a minha paz vos dou, mas não vivem a paz de Jesus. Tentam viver o comando da igreja, o comando do legalismo, o comando dos dogmas da igreja. E acham que Deus está feliz e aplaudindo. Mas não acreditam na morte do Filho de Deus. Professam, mas querem ajudar o Filho de Deus a serem salvos. Eu recebo o poder e vou ajudar a Deus e vou fazer a minha parte. Eu estou cansado de ouvir isso. É uma petulância de Laodiceia. Não, tem que fazer a parte. Então faça o que você quiser. Mas não cobre a Deus. E o tempo passa e vem a trajetória de Moisés. Por que Deus deu os 10 mandamentos a Moisés? Para que o povo obedecesse? Não. Não. E a satanice do homem, das igrejas, é tão grande que ela diz que Deus deu os mandamentos para o povo obedecer. Ao contrário, Deus deu os mandamentos para mostrar ao povo que ele não consegue obedecer. Mas por que Deus fez isso? Porque ele ia mostrar para o povo que viria Jesus e obedeceria aos mandamentos e à lei de Deus. Os mandamentos foram dados e imediatamente Deus falou, coloca essa tábua dentro de uma arca. E Moisés, quando desceu com os mandamentos e o povo estava fazendo um bacanal, a tábua que Deus deu com o próprio dedo dele, que todo mundo exalta, Deus deu com a mão dele, Deus deu com o dedo dele. Sabe o que aconteceu? Moisés quebrou. E Deus nada falou. E Moisés pegou a tábua escrita pelos dedos de Deus e atirou nas pedras e arrebentou com ela. Mostrando que o homem quebra a lei. Até isso Deus tem visão. E mandou Moisés escrever novamente os mandamentos. E colocar dentro de uma arca. E ao colocar na arca e montar e construir o santuário, como o homem, Deus sabia e sabe que o homem não guarda lei nenhuma, que só Jesus viria e guardaria, como Deus perdoava aquele povo? É porque eles confessavam os pecados. Mentira! Deus não perdoa ninguém porque confessa pecado. Isso é satânico.
é herético, é a desgraça da igreja, é o inferno na vida do crente, dos filhos de Deus, que ficam ajoelhando todos os dias e pedindo 10 perdões, 15, 20, por cada bobagem que fala, pelo que pensa. Isso para Deus não é nada. Deus perdoava o povo de Deus porque eles matavam o cordeiro e aspergia o sangue sobre a lei que o povo não guardava. Como Deus vai pedir para eu confessar pecados, se Ele sabe que eu peco todos os dias? Que inferno de vida terei eu todos os dias confessando, esquecendo outros? Eu não vou ter paz na minha vida. Eu com 35 anos de igreja, se eu estiver confessando 35 anos, meu Deus do céu, o céu entupiria de pecados. Mas Deus, quando Ele coloca o Espírito sobre mim e eu aceito o sangue de Cristo, eu sou purificado dos meus pecados diariamente pelo sangue do Cordeiro. E Ele atira os meus pecados no fundo do mar e nunca mais se lembra dele. Você se lembra? Ah, lembra. A igreja lembra? Ah, lembra. Mas Deus não. Então por que Moisés seguiu firme? Pela fé. Somente a fé agrada a Deus. E repito, você não ouve pregação de fé na igreja, porque não é interessante. A igreja tem que pregar comportamentalismo para te manter dentro dela, com medo da vida, com medo de Deus, com medo da lei e dos mandamentos. Ela quer ser um arcabouço de proteção para você. Ela é idólatra, é anátema. Ela é necessária? É necessária, desde que você não seja codependente dela. Você é um participante dela, mas que ela não te influencia em nada na vida, porque ela não serve para nada, a não ser para congregar e pregar a palavra de Deus. E de preferência Jesus e a fé e a graça. E Paulo disse que se descer um anjo do céu e não pregar a graça de Cristo, que seja maldito. Aí passamos por Moisés, que passou o sangue do cordeiro nas portas quando as pragas estavam caindo. Moisés não ficou melhor do que ele era na época do príncipe Moisés. Moisés não era um homem poderoso para proteger ninguém. Moisés caminhou pela fé. Moisés, quando entrou nas casas e mandou as pessoas passarem o sangue no umbral das suas casas, ele estava movimentando, desenvolvendo a fé de cada crente da sua época. Ele não falou: entrem nas suas casas, confessem os seus pecados. Ele não falou. Quando Deus falava: meu povo, convoque meu povo, confesse os seus pecados, reúna o povo, ele estava dizendo o seguinte: vão falar da idolatria que viviam, voltem ao Senhor, porém matem o cordeiro. Volvam a sua mente para o cordeiro que tira o pecado do mundo. Para Deus, o confessar nunca valeu nada e nem vale e nem valerá nada. Porque a minha boca só confessa o mal. Aí passamos por Jeremias, por Isaías, que foram perseguidos e mortos porque pregavam a verdade, porque pregavam a fé. E o povo não acreditava nesta fé, acreditavam nas suas próprias convicções.
como é nos dias de hoje. Em uma pregação não vai dar para eu falar da trajetória da fé de todo mundo, porque se eu for parar em cada um, essa pregação aqui vai levar umas 5 horas, ou de 5 a 7 horas. Mas eu vou deixar, eu acho que eu nem li a Bíblia, mas eu vou ler aqui, João capítulo 5, 1 João capítulo 5, diz assim: toda a iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, nascido, como nós pregamos no início, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Verso 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, estamos aonde? Em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. Mas aqui tem algo que se usa muito na igreja. Eu quis cutucar e vou falar. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. E eu prego sempre, além de pecar, que todos nós pecamos. Que nós nascemos em pecado. Como é que a Bíblia diz que aquele que é nascido em Deus não peca? Por quê? Aí fazem um estardalhaço na tua cabeça. Se você serve a Deus, você guarda os mandamentos, você confessa pecados, você é transformado, você tem uma outra vida, você nasce de novo, infernizam a sua vida e você olha para a sua vida e vê que você é o mesmo lixo de sempre. Mas por que então aqui diz que quem é nascido de Deus não peca? Porque quando você é nascido de Deus, você é gerado de Deus, o Espírito Santo gera o Filho de Deus dentro de você. Por que eu não peco? Ellen White respondeu na própria lição agora. Aqueles que têm o caráter de Cristo dentro de si, que é nascido de Cristo, para Deus é como se não tivesse pecado. Eu não posso confessar se eu não tenho pecado. Para Deus. Ora, Sherry, mas você está dizendo que nós somos pecadores e pecamos 24 horas por dia. Mas Deus não me vê como pecador. Por quê? Porque eu nasci de novo. Porque o que nasceu em mim foi gerado por Deus. E o que foi gerado por Deus em mim? Através do Espírito. Jesus Cristo. Aí Deus não olha para o Sherry, Deus olha para Jesus Cristo. Quando Deus vê Jesus Cristo em mim, Jesus me advoga e eu não tenho pecado. Deus olha para mim como se eu não tivesse pecado. Então, de que adianta eu confessar pecado se eu não tenho pecado perante Deus? Você entendeu? É tão difícil. Mas a igreja tira Jesus e coloca você perante Deus. É uma desgraça. É anátema. É maldito. É do diabo. É de Laodiceia. Abastado, metido, raça de víboras, imundos, sujos, filhos da serpente. Compre ouro. Peça colírio para enxergar e entender. A igreja vai e tira Jesus de você e manda você olhar para você. E aí pede para você confessar pecados. Pede para você se ajoelhar todos os dias desesperado num quarto. Para você lutar contra o pecado. Para você viver uma santidade que você não consegue.
Por que não consegue? Porque quanto mais você se olha, mais pecador você se vê. Mais imundo você se enxerga. Aí a Bíblia me ensina, aquele que nascer de novo, pelo Espírito, pela água, coloco Cristo meu Salvador. Acoplo Jesus em mim. Atrás de Jesus tem um pecador, agonizante pecador. Mas como Cristo me deu a paz dele, eu não me agonizo pelos meus pecados. Porque também não vai me salvar. Deus não vai me perdoar por eu odiar o meu pecado. Porque eu peco todo dia, eu vou viver em ódio todos os dias. Mas quando ele habita em mim, para Deus é como se não tivesse pecado. E eu sigo pela fé. Aí eu lhe pergunto, o apóstolo Paulo viveu uma vida pregando. Ele disse, miserável homem que sou. Quem poderá livrar meu corpo da morte? Por quê? Porque eu sou pecador. E o salário do pecado é a morte. Então quem pode me livrar esse corpo da morte? Ninguém. Porque eu vou morrer porque eu sou pecador. É o meu salário. Mas ele tinha Cristo. Prossigo para o alvo da soberana vocação que há em Cristo. Só há aqui. Não há aqui. Aqui não tem nada. Aqui eu não consigo nada. Mas aqui eu consigo tudo. Tudo posso naquele que me fortalece, que me guarda, que é meu advogado perante Deus. Tudo não é que eu tudo posso aqui. Deus vem e faz eu poder aqui. Oh, agora eu luto, agora eu não peco, eu sou demais, eu guardo o sábado, eu guardo a lei, eu não como carne, oh, glória a Deus. Isso aí os fariseus de Israel faziam. E expurgaram Jesus da vida deles. E quando eu trago esse Cristo, Paulo prossegue. No final de tudo, Paulo diz assim, eu cresci. Eu me desenvolvi. Eu sou um homem sem pecados. Eu sou um homem com tanto poder de Deus que eu consegui vou para o céu. Paulo falou isso? Não. Paulo dizia, eu sou o maior dos pecadores, mas quem estava aqui era Cristo, à frente, à frente. Ele glorificava na cadeia porque Cristo estava aqui. Não é porque ele estava aqui. Cristo estava no coração dele, na frente dele. E ele suportava tudo porque esse aqui bancava tudo. Ninguém banca a sua salvação a não ser Cristo. E aí, para nós finalizarmos, sabe o que Paulo diz? Para encerrar essa pregação, eu espero que você tenha entendido, porque mais claro e mais provado que isso, impossível. É você não querer ouvir as verdades. É um desejo teu, como era um dos fariseus. Aí é outro propósito, é outro problema. Mas Paulo dizia assim, para completar as verdades que eu estou pregando. Eu não cresci, eu não mudei, mas eu combati o bom combate. O bom combate da fé. E a coroa da vida me está guardado. Porque aqui ele garantiu tudo para Paulo. Paulo seguiu uma vida abraçado na fé e na fé do Filho de Deus. Que Deus nos ajude e que tenha compaixão das nossas vidas. E que possamos entender esse amor, essa graça. E que Deus nos dê fé. Que até isso nós não conseguimos. É dom de Deus. Um beijo. Até a próxima.